Eu falei, é verdade, mães que têm filhos pequenos, que trabalham ou ficam em casa, mas tem bastante trabalho também, e querem voltar a treinar, querem voltar a se enxergar, às vezes não estão mais se reconhecendo no espelho. Mas hoje eu amo ser mãe, e antes eu tinha essa barreira também. Eu tive que me permitir por conta dessa questão da energia masculina que era muito forte em mim. Fofos, sejam muito bem-vindos. E hoje o Sofá da Fofa é muito especial mesmo. Eu trouxe uma pessoa começou a dar aula para mim lá atrás de academia e eu falei assim, gente, ela me ajudava, eu tinha muita dor, e ela tinha paciência. Ah, fofa, seja muito bem-vinda, Xênia, é um prazer, uma honra ter você aqui comigo. O prazer é meu. Seja muito bem-vinda. Fiquei até arrepiada de energia tão boa. Ai, que bom, graças a Deus. É bom, né? Nossa, você falando agora, passou até um filme na cabeça. Quando a gente começou e eu vejo hoje o que ela faz, o quanto a mente dela desbloqueou o corpo dela. Dá até vontade, ó, tô emocionada também. É verdade, você passou pra mim. Eu sou a Xênia, sou personal trainer. Esse ano faz 20 anos que eu sou formada. Trabalho já mais de 20 anos com mulheres, porque antes de me formar eu já trabalhava nas academias, né? Cada vez mais vem aflorando essa questão de o quanto o exercício soma e ajuda as mulheres a se reencontrar, a se amar mais, a se autoconhecer e transbordando e ultrapassando barreiras em outras áreas da vida, através do exercício. E a Valéria apareceu na minha vida, a gente morava no mesmo condomínio, né, Valéria? Ela começou... A gente trocava comidinhas. Já era uma aluna maravilhosa, vocês não têm noção. Cada prato maravilhoso que eu ganhei, quando eu tava grávida do Isaac. Me mimava horrores. Ela treinava e você tinha ainda muito medo por conta da tua coluna, né? E eu tentava passar isso pra ela. Você pode mais, vai mais, mas eu tinha que ter paciência. Só que era uma coisa que não era o tempo dela ainda. Aqui, né? Era a sua cabeça. E aí agora, olha, eu vejo você fazendo os agachamentos, os vídeos dela. Eu fico muito feliz e orgulhosa pra ver o quanto que você viu que o teu corpo pode ir além. Pode ir além. Pode ir mais. E ela, nesse momento, ela tentava me ajudar de tudo quanto é jeito. Mas aí chegou o momento que eu fiquei na cama, né? Ficou. Nossa, não, mas também tinha a questão, assim, que era uma dor real. A gente não podia subestimar também isso. Mas tinha muito emocional junto, né? E o que acontece, o que eu percebo, o que eu entendi, que quando você tem essa dor, principalmente no meu caso, tá? Vou contar o meu caso, porque às vezes a gente não pode também generalizar, não dá né? pra generalizar. Mas assim, era uma hérnia de disco. Sim. Hoje eu entendo que se você se você caminha todos os dias, pelo menos 30 minutos, todos os dias, a hérnia acaba. É como se ela saísse de você. E o que acontece? Eu não fazia isso. E ela só vai piorando, né? Então chega uma hora que ela pinça o nervo. Sim. E aí é só com cirurgia. Então por isso que só foi uma progressão. Porque eu não fazia o esporte, não fazia, corria, e aí foi pra cirurgia. E ainda que você tentava, mas era uma coisa que também tinha o seu tempo pra você também trabalhar na sua cabeça, porque a dor é real. E a insegurança é natural, né? É normal da gente, assim, na hora que... Com certeza, eu achava que eu tinha que ficar na cama, e na cama só piorava. Não, a hérnia hoje em dia é... Nossa... Foi um sofrimento um ano. Deus quanto mais você movimenta, melhor o seu corpo vai ficando e mais você vai ganhando de novo a autonomia, né? E fortalecer o corpo, fortalece tudo, né? Para sustentar, perder o peso, né? É um processo, E é isso que eu faço com as mulheres, ó. Incentiva as mulheres, né? Incentivo. Não é só incentivo, né? É trazer a consciência. A consciência da importância. O incentivo é bom, é lindo, maravilhoso. Não sustenta, mas não sustenta, né? Não. Mas a hora que você... quando você muda a sua cabeça... Eu acho que em todas as fases da vida, né? Eu vejo eu assim também. Eu sou mãe de 3, né? Eu tenho a Giovana, que já tá com 20 anos, uma moça. O Isaac vai fazer 5 daqui uns dias e a Clara, que tem 2 anos. Nossa, passa tão rápido, né? Passa, voa. E a gente só percebe isso por conta de ver eles, né? Você igual vendo a Gabi já com 30. A Giovana, você chegou lá, tinha 12, 13 anos. 12, 13 anos quando eu mudei aqui pra São Caetano, que eu sou do Paraná, né? Sou do Sul. E aí, quando eu vim pra cá, ela era uma adolescentezinha. Agora uma mulher, tá aí, trabalhando em São Paulo, vai, volta, se vira. É um orgulho. E
E aí, com a maternidade, quando eu fiquei mãe da Giovana, eu tinha a idade que ela tem hoje, 21 anos. Então, era muito imatura, estava terminando a faculdade. Já tive que me ver na questão do já ter que trabalhar, sustentar, porque eu não tive, né, um parceiro ali que me apoiasse. Que estava Isso, presente, tive né? que Sua ser história é tudo muito junto, parecida comigo, tive que né? ser ali a tudo, né? Graças a Deus que eu tinha minha mãe ali para me dar o suporte, de ajudar a cuidar, tudo, porque eu tinha que trabalhar e arregaçar as mangas. E aí, quando veio a maternidade do Isaac, depois de 15 anos... Você ficou um pouquinho assustada, né? Fiquei. Eu Foi lembro. um choque pra mim. Por quê? Porque daí eu estava dentro de um relacionamento onde o meu esposo cuidava de mim. Eu tive, na verdade, quando eu comecei a me relacionar com o Rômulo, eu tive que aprender essa questão do se permitir ser cuidada, se permitir deixar o meu feminino aflorar, porque era ali, né, faz tudo e eu encaro tudo e tudo eu vou. É bom a gente ter esse lado, essa força, porque é uma força da mulher, mas também é bom a gente permitir que a delicadeza e o cuidado venha pra fora, né? Que a gente, esse nosso lado, assim. E você tinha um pouco de medo de tudo que tinha acontecido, Aí né? quando veio a gestação, mas eu estava num cenário totalmente diferente. Nossa, no começo, quando eu descobri a gestação do Isaac, eu já pedi perdão 1000 vezes, porque eu não queria, porque eu falo, mas Como era que vai ser, inconsciente, né? mas era inconsciente. E eu tinha a questão do trabalho, que eu sempre gostei de trabalhar muito, então eu trabalhava manhã, tarde e noite. Aí eu tive que me deixar entender que eu ia ter que abrir mão um pouquinho desses horários, porque dessa vez eu poderia exercer o papel de mãe, que eu não pude lá atrás. Aí vem o ego também, né? E o medo de ser tudo de novo igual, mas não era mais uma situação e cenário como foi na época da Giovana. Não era igual, mas a gente traz a memória, né? Inconsciente. É uma coisa, olha, até arrepia. O que você está falando, Xênia, é que quando você foi mãe a primeira vez, você teve que exercer muito a energia masculina, né? E você acredita que não faz nem um ano que eu descobri que eu só exerci a energia masculina? Então, e eu nem tinha consciência disso também. E nem quando veio o Isaac, é depois que a gente vai entendendo todo o cenário, isso. Você vai pegando confiança no seu marido, né? Porque até então vocês estavam juntos. Mas quando chega um filho, muda o cenário. Mas aí você foi pegando confiança no seu marido, você foi percebendo que você era merecedora, que você podia ser mãe. Exato, que eu podia merecer esse prazer de ser a mãe, de ser a mulher da casa. Olha, porque foi muito porque difícil. Eu não vivi isso também e não tive oportunidade, porque eu também não me dei, porque eu só achava que eu tinha que fazer, que eu tinha que fazer. Então, eu acabei ficando sozinha, né? Porque eu me joguei mesmo, né? Eu fui uma executiva no ramo de automóvel, tal. Tenho toda uma história, mas me emociona porque a gente vive com essa energia muito pesada. Desgasta demais, gente. Agora eu conversando, eu lembro que essa questão do autoconhecimento sempre teve assim presente na minha vida, assim, para me transformar. E foi uma virada de chave que eu fiz lá atrás, antes de conhecer o Rômulo, que é o meu marido. Eu notei que assim, eu vinha vivendo relacionamentos repetitivos da mesma maneira, atraindo homens pra mim daquele jeito. E eu falei, é um padrão, o que é isso? Eu não quero isso, eu vou quebrar isso. E aí foi onde eu fiz sozinha até esse caminho, que foi ler o livro da Louise Hay, Você Merece. É um livro lindo, que é todo aquarelado, até já dei para algumas amigas. E ela faz, assim, vários confrontos. Um que me marca muito até hoje é que ela faz um exercício, você vai lendo e vai tendo que fazer exercícios. E um era olhar no espelho, olhar no seu olho no espelho e falar... Eu mereço, sabe? Aí você vai fazendo essas sessões do merecimento. Você acredita que eu acho que eu estou escutando essa mulher? Vários trechos, ela fala muito da Bíblia também. Isso também, essa questão da gente merecer. Jura? Ela foi, se eu não me engano, a história dela tem a ver também com ela ter sido curada de um câncer. Ah, é? Tudo assim também nessa questão. Eu quero até ver se é a mesma pessoa, depois a gente vai trocar uma figurinha. E aí eu lembro que foram confrontos muito importantes e eu falei, não, a partir de hoje não, vai ser diferente. Só que aí eu entendia que eu tinha que agir diferente também, não era só esperar que o diferente chegasse a mim. E aí foi desde assim, de quando parece ser bobo, mas eu escrevi as coisas que eu gostaria num homem.
e botei dentro da Bíblia. Quando a gente começou a se conhecer, eu não queria, porque ele morava aqui em São Caetano e eu morava lá em Guarapuava, no Paraná, dá 800 quilômetros de distância. Aí eu falava, ai não, Deus, longe, namoro à distância, de novo, não. Só que aí ele ia provando cada vez mais, assim, que ele merecia a minha atenção. Isso, era aquela coisa. E ele gostava de esporte também. Gostava, a gente tinha coisas em comum, a gente tinha, olhava para a mesma direção. Corrida, e bicicleta, você gostava, sim, né? eu tava no triatlon, ele também. Aí, mais do que isso, era a questão, assim, de não ter que fazer jogo, sabe? Ele vinha atrás, ele demonstrava, assim, ser homem, sabe? Mesmo de longe, ele se fazia presente, aí eu fui abaixando a guarda, né? Falei, não, tá, vamos tentar. E aí foi indo, aí passou acho que uns 7, 8 meses, ele falou, eu tinha 33 na época, já estava mais madura, né? Ele também, a gente já tinha sentado, conversado sobre a questão de filhos, trabalho, sobre se fosse acontecer uma mudança. Então era um relacionamento bem maduro, tava sendo bom viver aquilo. Aí ele falou, a gente se dá bem, tudo, vem morar comigo? Aí nessa hora, me veio toda a minha história pra trás, assim. Aí eu falei, não, eu não aceito. Ele até achou estranho, assim, ele olhou pra mim, eu lembro que estava sentado no sofá da sala dele. Aí eu falei, não, eu só aceito vir pra cá se for pra casar. Se você casar comigo, se a gente for marido e mulher, eu virei pra cá, senão não. E aí ele, não, é por isso? Não, então tá, não, imagina. Aí ele me pediu em casamento e aí foi indo. Aí quando o Isaac... No começo foi difícil, antes do Isaac, né? Algumas coisinhas. E sempre por conta da mudança, né? Eu mudei, eu larguei tava todo longe o da sua mãe, imagina. aí tinha sua filha, você estava trabalhando pra caramba. Porque daí a minha profissão, quando a gente tá no presencial, se você sai de um lugar, você tem que recomeçar do zero. Hoje em dia você até tem um pouco do aporte da rede social pra te divulgar, tudo, mas você tem que começar do zero. E foi o que eu fiz, né? Eu larguei lá, eu era uma profissional bem reconhecida na minha cidade. Botava 50 alunas num frio de 2 graus, por exemplo, que lá faz uma cidade muito fria, botava 50 alunas na aula de jump. Então, assim, eu deixei tudo e vim pra cá, né? E aí, então, no começo é sofrido, né? Ficar longe da família, aqui não tenho ninguém, nada, não tinha amigos. Então, foi recomeçar do zero, assim, totalmente. Mas ele foi, sempre, a gente teve alguns pontos que eu cheguei e falei, olha, eu volto pra casa, não tenho medo, a energia masculina, não tenho medo nenhum de recomeçar, tá? Só fui dessas já. Se não mudar e não ajeitar isso aqui que não tá de acordo com do que eu mereço. Do que eu mereço viver aqui também. Não, mas ele sempre foi muito, a resposta dele sempre foi muito rápida. Assim, sempre ele quis, porque né? o homem, às vezes, a gente também tem que aprender que a cabeça deles é diferente da nossa. E às vezes uma indireta pra eles não é a mesma coisa de você chegar e falar. Falar a verdade, né? Então, sempre que eu tive conversas francas com ele, sempre a resposta é positiva. Ele age, ele é da ação, né? Um colérico, não sei se você já ouviu as teorias dos temperamentos. Não. É bem legal. O temperamento também é uma ferramenta de autoconhecimento. E aí ele é colérico. Então, colérico é fogo, ação. Pra já, pra ontem. E aí o nosso relacionamento no ano da pandemia, enquanto muitos casais foram o contrário, que talvez se tiveram problemas, pra nós foi muito bom poder estar junto dentro de Porque casa. aí vocês começaram... A gente conseguiu unificar muito mais. E aí, quando fez 2 anos de casados, o Isaac veio. Aí eu engravidei do Isaac. Fez assim, né? E aí ele já foi sempre um paizão. Assim, sempre foi, desde o começo. Não, vamos lá, e sempre me acompanhou em tudo. Só que eu, nos primeiros 2 meses... Eu lembro que vocês fizeram questão de já mudar de casa, né? Porque ele já pegou, já pôs o apartamento para vender, já agilizou, porque a gente morava num apartamento de 2 quartos, a gente já tinha a Giovana. A Giovana também, ele sempre foi assim... Paizão, né? Nossa. Ele trata como um filho, não, né? Até quando eu fiquei grávida do Isaac, ele teve a preocupação da Giovana não se sentir excluída da família, da dinâmica, tipo assim... Eu percebo as fotos que vocês tiram, sabe? Agora ele, tipo assim, ele ficou com medo, assim, agora ela vai achar que porque eu tenho um filho meu, de que sangue, vai mudar. Isso. E aí ele fez uma coisa muito bonita pra ela, que ele foi na floricultura, mandou entregar pra Giovana um urso, uma flor e uma carta escrita à mão, falando pra ela que ele não esteve na vida dela quando ela nasceu, não trocou as fraldas dela, mas que ele estava agora na entrada da adolescência. É muito bonito lembrar, eu também me emociono. Também mesmo. Eu falo, Deus é muito bom. Deus é muito bom. E ele Muito sempre bom. teve um cuidado muito grande, assim, comigo e com a Gi.
nesse sentido, porque a gente sofreu muito lá atrás. E aí ele fez esse carinho com ela, então ele sempre foi, meu Deus. E aí quando o Isaac chegou, foi totalmente diferente. Nossa, aí eu já você estava mais segura. ficou mais segura ainda. Isso. E aí eu só tive que lidar, assim, com alguns confrontos, assim. Agora eu não vou mais ser totalmente a personal, agora eu vou ser mãe. Aí eu também tive esse confronto da maternidade. Hoje eu amo. Amo ser mãe, cuidar deles. Eles podem ficar o dia inteiro na escola, mas eu corro pra fazer tudo até as 2 horas, porque eu quero estar presente na vida deles. Eu quero ser presente na vida deles. Tem dia que eu fico louca, fico. E a pequenininha, como chama mesmo? A Clara. Clara. E ela... Clara. É uma pimenta. É realmente a raspa de tacho. É uma pimenta. Manda e desmanda e todo mundo lá em casa. Você tem que ver, ela chega, ela tira o sapato dela, põe as meinhas dentro, leva na lavanderia. Ela sabe o sapato de todo mundo, ela guarda os brinquedos, ela ajuda a pôr a mesa. Ela é assim, ó, toda. E ele fica encantado. Ah, o Romulo fica, imagina. E aí fica os três. Com o filho também, mas é mais com a mulher, né? Agora a menina deve ser um... Você sabe que até o Romulo teve que fazer essa descoberta, assim, de amolecer um pouco mais, mas eles vão amolecendo, vai. Ele fica lá, ele é todo paizão. Às vezes eu sou a megera lá em casa. A mãe sempre é assim, né? Porque joga todas as coisas de casa, acaba sobrando pra mãe. Mas hoje eu amo ser mãe e antes eu tinha essa barreira também. Eu tive que me permitir por conta dessa questão da energia masculina que era muito forte em mim. Foram vários tijolos que eu fui quebrando para poder permitir isso transbordar. E não é do dia pra noite, né? Não. Você viu, eu tive a questão primeiro lá de parceiros que eu acabava atraindo, depois a questão do mudar e estar num relacionamento que não era ruim, que era uma pessoa que queria me cuidar e eu não permitia também. Não conseguia ver também, né? E aí eu permiti, depois veio a maternidade novamente. E a gente entra em coisa repetitiva, Nossa, né? Nossa, se a gente não se põe assim... se a gente não quebra, né? Na verdade, no momento, você quebrou, você estava já entrando no autoconhecimento, ler um livro. Imagina, uma pessoa que passa a vida inteira sem saber. Na verdade, eu achava, minha vida se resumia no trabalho que eu tinha. Era boa no que fazia também. Fui muito boa no que eu fiz. E aí vai inflando o nosso ego também, né? Vai deixando o nosso ego lá em cima. Imagina, eu não preciso mesmo de homem. E isso foi passando minha vida, né? Quando... o primeiro lapso de consciência que eu tive quando minha sobrinha ficou ruim. E aí foi onde eu falei, opa, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas mesmo assim ainda, eu tive ali, mas eu deixei ainda ser corrompida, entendeu? É que é uma resistência que a gente cria. Muito grande. Porque aquilo que a gente... eu brinco até às vezes com as coisas que eu e a Gabi conversamos muito sobre isso. Parece sempre clichê, mas... Não é clichê, é que a zona de conforto, ela é ruim às vezes, mas a gente acha que tá bom. Que tá ótimo. Porque o ruim tá confortável, porque você tá tendo domínio sobre o conforto, mas não quer dizer que é bom, né? E aí foi que em final de 2024 foi quando eu me joguei mesmo, mas aí... Só que aí eu me joguei de alma e corpo, de corpo e alma. Corpo e alma, tudo. Porque a alma estava gritando, entendeu? Ela já não aguentava mais. Né? Não tinha mais para onde ir. Aí mas foi bom que você se ouviu, né? Foi aonde que eu me joguei. E aí, nesse ano, eu li mais de 200 livros. Olha porque só. eu fiquei com sede de conhecer. Você viu o quanto você estava sedenta disso, né? E o quanto você estava precisando. Gente, a nossa alma grita, Xênia. Gente, eu vivi a vida inteira com uma energia que não era minha. Você tem noção? Sim. Então, aí a gente tem muitos bloqueios. A gente diz que a gente tem mais de 99 bloqueios, no mínimo. Se bloqueando o tempo inteiro, né? É desbloquear o tempo inteiro. E aí eu fiz vários desbloqueios na minha vida. Inclusive, esse negócio do meu... E eu sempre fiz muito pra mim, porque o alto é sempre pra gente, né? Então, eu tive psoríase, o problema do meu olho foi uma doença autoimune. Eu descobri que com a Gabriela, minha filha, o pai dela parou de vê-la, né? Nunca viu, na verdade. E eu me sentia culpada por isso. Sim. A vida inteira, escuta, 31 anos eu fui culpada por isso. E não e aí quando eu lembro, primeiro que
eu fiquei doente, eu tava com uma depressão na gravidez. Vamos entender que nessa fase eu fui culpada. Eu também acho que hoje eu tenho certeza que não fui. Não Mas vamos entender que eu era. Mas escuta, depois, quando ela nasceu, ele que tinha que fazer. Sim. Aí era a parte dele, era que não parte te cabe, dele. não te cabe. Então não era mais minha. Então eu não fui culpada de nada. Eu guardei isso dentro do meu peito 31 Foi tipo uma libertação mesmo que você teve que... Você tem noção? E o que eu descobri, o câncer, pra mim, é algo que eu guardei dentro de mim, entendeu? Porque o câncer, a gente vai acumulando coisas, né? O corpo é muito... A gente soma muita coisa no corpo, né? Igual Sim. se fosse a tua alma tava já explodindo, tava gritando por, tipo assim, Valéria, muda. Não dá mais. Mas não dá mais. Tanto que já tava com a psoríase e com tudo isso, né? Um monte de coisa. E aí eu percebo que quando Deus tem alguma promessa, ele não desiste de você. Não mesmo, eu sou prova disso. A minha história, cada vez eu sempre olho isso. Principalmente quando assim, é igual até no ensaio da gestação da Clara, eu tava no carro, assim, dirigindo, indo fazer, e aí eu vi a foto que a fotógrafa me mandou. Ouvi uma música no carro que eu sempre ouvia, mas naquele dia aquela música tocou e falou assim: nossa, obrigada, Deus, obrigada por não ter desistido de mim, sabe? Por ter feito eu acreditar que eu merecia viver o que eu tô vivendo hoje, que por mais que as pessoas olhem e achem que a rotina é maravilhosa, sabe? Você poder ter saúde, chegar em casa, cuidar das pessoas que você ama, montar uma mesa de refeição e todo mundo sentar junto. Que lindo! É extraordinário. E você vê beleza nisso, é maravilhoso. E aí eu lembro que eu chorei, tipo, parada no sinaleiro, assim. E eu veio assim e falei: nossa, obrigada, Deus, obrigada, Jesus, por não ter desistido de mim, por não ter desistido da minha história e ter reescrito a minha história. Ontem eu tava falando, né? Falei com uma pessoa. Todo dia você tem que lembrar da sua história, não para você ficar no passado, é que você ressignificou aquela sua história, Exato. né? Então, às vezes eu volto no meu passado para ressignificar. E aí, quando eu vejo, Deus fez tanta coisa por mim, tanta coisa. E aí, essas coisas que ele vai fazendo, você vai criando uma autoridade, né? Porque ali você não vai passar mais. Não. Ele deixa, ele fala assim, ele permite, né? Porque é uma decisão nossa. Porque a gente também O autoconhecimento é para todos, mas nem todos vão querer, porque é uma coisa de todo dia. É um exercício diário. Não dá para ser de um dia só. Não. Quando você percebe que você vai tendo autoridade, você fala assim: ah, minha filha, agora nem nada me segura. E a gente vai tendo que se cuidar para não entrar nesse automático, né? Porque daí o automático vai privando a gente de ver isso e ter percepção disso. Então... Nossa, Xênia, hoje tá sendo forte, viu? Olha, eu fiquei muito emocionada. Eu também. A gente nem tinha planejado, a gente não planejou conversar nada. Eu nem imaginei que eu fosse falar essas coisas aqui. Mas, né, vai tá indo muito bem, assim. Eu acho que é o Espírito Santo conduzindo mesmo. Até porque eu rezei muito antes de vir. Falei: Espírito Santo, me conduza para falar, né, coisas que somem para quem vai ouvir, para nós. Para nós. Né? Sim, porque eu não quero programar nada, entendeu? É uma coisa que toca no meu coração, é uma coisa que me inspira, é uma coisa que eu amo o que eu tô fazendo. Assim como veio a inspiração de fazer isso, né? Que veio assim, de uma chama, de um soprar de Deus no seu ouvido. Foi. E aí foi melhorando, foi ficando bom. E aí as pessoas que vêm também vem de coração, entendeu? Porque é algo que o Sofá da Fofa é dentro da casa da Fofa. Porque nossa casa é um templo sagrado, né? Então eu quero ter pessoas que estejam mesmo de coração. Que você abre a porta da tua casa para vir coisa boa também, né? Fluir desse jeito é muito bom. É muito bom. E aí chega onde eu estou hoje, né? Que daí o digital, ano passado, aí eu me mergulhei primeiro na questão da maternidade. Então eu vivi intensamente ali. Mas aí eu sempre mantive um pouquinho ali do trabalho, mas eu tava cansada de fazer mais do mesmo, sabe? Tipo, ir na academia, atender. Eu gosto do contato com o aluno, eu amo as alunas que já passaram na minha vida, mas eu já estou lá eu estava com 40 anos, hoje eu tô com 42. Você fala: mas e aí, quando eu chegar nos 50, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo a mesma coisa? Eu acho que eu posso ir além, eu posso querer mais, né? E aí eu já tava pensando até em desistir de ser personal, largar a educação física e achar outra coisa. Mas eu acho que é esse o seu propósito, Fofa. Então, mas naquele
momento, o que eu estava fazendo, eu não Você estava não queria mais. Eu não estava mais vendo, eu estava no automático. Não tinha mais, assim, aquele propósito pra mim. E aí eu comecei até a ver outras coisas. Eu falei, nossa, minha cabeça, ela é tão criativa, eu sou tão, assim, dinâmica. E eu não tô usando esse potencial, assim, que eu sei que eu tenho. É difícil a gente reconhecer, até falar. Vocês verem como é um desafio a gente falar bem de si mesmo, né? Mas não, a gente tem que falar. Isso, só que a gente tem que falar. E aí porque se a gente não reconhece, agora o outro não vai reconhecer. Agora eu me ouvindo, eu falo, nossa, que bom que você tá conseguindo falar isso. E aí eu falei, não, eu quero mais, não tá mais assim, ficar nesse mais do mesmo, pra mim não tá me somando. Eu quero fazer mais diferença, eu quero exercer mais, né, a capacidade potencial que eu tenho. E aí eu comecei a procurar outras coisas, mas daí eu sempre coloco em oração, tudo, e aí a minha amiga tava passando numa mentoria, que existe uma mentoria para personagens que querem entrar no mercado digital, e eles trabalham só com personal trainer mesmo, só profissional de educação física. E aí ela veio, mostrou como que tava a trajetória dela e do marido, tal, que ela tava até já largando o trabalho dela para poder ficar trabalhando com o marido dela, e foi assim, numa semana que eu tinha rezado por isso mesmo. Então eu falei, até brincava, Kelly, você é a resposta de oração. Com certeza. E aí ela foi, e aí eu fui com o Rômulo, que a gente, né, tem essa questão de tomar decisões juntos. A gente foi junto lá no café com eles são até nossos padrinhos de casamento. Aí eles me apresentaram, o Rômulo falou, eu acredito nisso, isso vai dar certo. Aí eu falei, você acredita? Eu falei, acredito. Ele sempre me incentivou muito, sempre você sempre gostou de fazer vídeo, né, Xê? Sempre fiz, porque eu sempre trabalhei, levei a internet. Tanto quando eu cheguei pra cá, em 3 meses eu tava com a agenda cheia. Por quê? Porque eu alimentava meu Instagram, eu fazia os vídeos. Eu lembro. Antes da pandemia começar, eu já tava fazendo vídeo aula de exercício. Sim. Quando entrou a pandemia, eu já tinha tudo pronto, eu só continuei, mesmo grávida, eu continuei podendo trabalhar com as videoaulas que eu já tinha gravado. Então eu sempre tive essa questão pro digital, só não sabia, assim, como fazer, ter a direção certa. Caminho. Isso, o caminho, porque é um trabalho e você tem que saber ali, né, não é só postar vídeo, só aparecer. Tem que ser também intencional, né? Tem que ser intencional. Porque se você não for intencional, nem as pessoas vão saber o que você está fazendo lá, né? Exato, porque você fala pra todo mundo e não fala pra ninguém. E aí eu falei, eu acho que é o que eu preciso mesmo, então eu quero. Aí eu entrei e aí lá foi essa virada de chave de começar a trabalhar no digital para ficar 100% online. Hoje eu ainda tenho 3 alunos que eu mantenho presencial, mas eu já a minha empresa de consultoria online está já rodando. E aí eu já tenho hoje 70 alunas, já 72 alunas no online, no digital. E fui para esse caminho aí você entra lá, você tem que nichar, né? Então, aí eu falei, para quem que eu vou falar? Eu gosto de falar para mulheres, isso aí eu sempre treinei. Você tem aplicativo também? Tem o aplicativo de treinos, tem o Instagram, né, que é onde eu faço a minha divulgação maior. E aí eu comecei aí essa questão de entender o nicho. Aí eu sempre nichei para mulheres. Então, desde que eu me formei, eu já trabalhava só com mulheres e já me denominava treinadora só de mulheres. Os homens que eu atendi sempre foram os maridos das minhas alunas, que aí eu abria e falei, não, tudo bem. Eu queria que ele treinasse com você. Não, tudo bem, então vamos. Mas o meu foco são as mulheres. E aí eu falei, eu já tenho esse subnicho, mas precisa nichar um pouco mais. Aí eu comecei a trabalhar dentro da idade de 35+, só que eu comecei a atrair mais mães que estavam vivendo a minha realidade e se identificavam com o que eu ia. Por isso que eu falei, eu sou a minha persona. Aí um dia um professor que tá há mais tempo nisso falou, você é a sua persona, bate nisso. Eu falei, é verdade, mães que têm filhos pequenos, que trabalham ou ficam em casa, mas tem bastante trabalho também, e querem voltar a treinar, querem voltar a se enxergar, às vezes não estão mais se reconhecendo no espelho, né? E precisam um pouquinho só de autocuidado. E aí foi onde eu sempre falei sobre essa questão. Faça o que está sendo possível para você naquele momento. Então, ali, quando o Isaac nasceu, às vezes tinha dias que eu tinha que treinar na sala de casa. E eu treinava na sala de casa. Não parava. Não. E aquilo me fazia bem, porque daí eu voltava ali para as tarefas que eu tinha que fazer melhor, com mais amor, com mais paciência, né? E aí eu comecei a passar isso para elas. E hoje em dia é o que eu atraio. A maioria das minhas alunas estão nessa realidade. E eu mostro para elas que é possível. Na sala de casa, num cantinho do quarto. Se você não pode ir até a academia, não é a desculpa para não treinar. E aí elas começaram a acreditar nisso e aí tá indo, assim. Então, o trabalho é grande no digital. Eu brinco que tem dias que eu trabalho mais do que eu já trabalhei no presencial, mas tá valendo muito a pena, assim, tá dando muita satisfação, porque é aquilo que você falou. Eu enxerguei que eu tinha que continuar aqui, porque eu ainda tenho bastante coisa para somar e agregar na vida de muitas mulheres. Dúvida. Muito. Às vezes a gente
coloca em dúvida o que a gente está fazendo, né? E aí você fala assim, ai, será que tá, né? Como que tá? Isso eu coloquei muito em dúvida também, entendeu? Mas hoje tem muito trabalho, eu não paro. No sábado eu gravei, ontem eu gravei, hoje eu vou gravar o dia todo. E não só aqui, também eu tenho outras coisas que eu tô fazendo, mas é uma coisa que eu não quero parar mais, fofa. Exato. É uma coisa que toca no meu coração, é uma coisa que eu queria gritar para todo mundo. Mas já que não dá para gritar, então eu vou falar todos os dias. Nem se você falar assim, ela é chata, fala a mesma coisa. Então tá bom, eu vou falar as mesmas coisas, porque eu fui transformada, eu tenho certeza que você também pode ser transformado. E é isso que eu busco lá também, assim, com as minhas alunas e as mulheres que me seguem, né, no Instagram, é tentar passar isso para elas, porque elas estão muito, geralmente, pós-maternidade, elas estão muito sensíveis, muito abaladas, aí elas ficam com aquela questão da culpa, né? Meu Deus, como mãe se culpa, né? É culpa o tempo inteiro, e elas se culpam também por, às vezes, deixar o filho, por não se cuidar, por não isso. E aí eu percebo, assim, que eu consigo falar com elas com carinho, e ao mesmo tempo tem que ser uma firmeza de falar, começa, não fica dando desculpa, né? Para de dar desculpa. Você só vai melhorar se você vai além, se você tentar. E aí elas começam a se permitir tentar treinar, tentar se alimentar melhor. Aí elas mandam, igual assim, tem muitas mensagens que emocionam. De mulher, uma que ela já perdeu 20 quilos, ela estava já é a terceira gestação dela, estava com um nenenzinho de 6 meses quando ela começou. Ela tentou começar e não começou. Os bloqueios que ela estava tendo dela, né? Que esses bloqueios que a gente falou que a gente venceu. Autossabotagem, isso, autossabotagem, desculpa. Aí quando ela decidiu mesmo, que ela falou, não, basta, não dá mais pra ficar assim, ela já perdeu 20 quilos treinando em casa, 12 minutos, comendo, fazendo uma alimentação saudável, aprendendo a se relacionar com a comida, e ela falando assim, Xênia, minha calcinha não me machuca mais. Eu comecei a voltar a não ter vergonha de estar com meu marido, voltar a olhar no espelho. Autoestima. Autoestima. Tô com mais paciência com as crianças, gosto mais de cuidar da minha casa, que antes até a minha casa não estava sendo um saco, um peso, um fardo cuidar. Hoje eu gosto de deixar a minha casa bem. Então você vê assim, o quanto que isso pode transformar a vida de uma mulher só assim, de alguém acreditar nela e falar, vai, faz aqui, começa. Não para, não para. Tropeçou, continua, só volta. E aí começou a dar esse valor, sabe? Tipo assim, nossa, olha, agora eu consigo levantar e sentar sem sentir dor nos meus joelhos. Eu acordava toda travada, agora eu não acordo mais. Então assim, são tantas coisas tão simples, tô dormindo melhor, tenho mais disposição para brincar com as crianças. Vai somando, você fala assim, nossa, que bom que eu não desisti. Que bom. Sabe, você falou uma coisa aqui e agora, e mais um pouquinho antes. Primeiro, você procurou um mentor para estar com você, né? Eu percebo que se você não tiver um mentor, é muito mais difícil, né? Trabalhoso. Você vai conseguir? Vai. Mas é mais difícil. Faz 3 anos que eu decidi que o Pablo Marçal vai ser eu sou mentorada dele, né? Que vai ser meu mentor. Eu decidi que é ele, cada dia eu cresço mais com ele, porque eu aprendo mais. Nenhum dos cursos que eu fiz com ele, nenhum foi igual. Nenhum foi o mesmo, sempre tinha algo para que eu aprendesse. E eu percebo que a importância de estar com um mentor, com uma mentora, você consegue ativar outras áreas que você não percebe, que você nem acha que tem capacidade. Exato. Você percebeu isso sendo mentorada? Sim. E hoje dando aula sendo mentora de mulheres, né? Como você quer crescer nesse cenário? Então, ter a direção faz toda a diferença, porque às vezes a gente até sabe o caminho talvez que você tem que trilhar, mas você pode ali às vezes não chegar no teu destino certo. Agora, até uma analogia que eles usaram no último evento que teve lá, porque a gente tem as mentorias, a gente tem 4 encontros presenciais no ano, né? Dessa mentoria que eu estou fazendo. E aí, uma analogia que eles usaram num evento ano passado, que foi muito interessante, é assim, você entra numa caverna, você vai até poder conseguir tatear e andar lá dentro. Mas se você tiver alguém que está iluminando o caminho para você seguir, você vai chegar mais rápido do outro lado. E é isso. Ter um mentor é isso, porque você ali, às vezes, na primeira imersão, eu era uma Xênia na primeira imersão.
Então, as coisas que eles falaram pra mim me impactaram de uma maneira, desbloquearam certas abas. Na segunda, já é outro cenário e você também, nunca você para de aprender e de, tipo assim, nossa, olha, tô errando aqui, tô deixando de fazer isso aqui, acertei nisso, continua. Então, se você não tem alguém ali te iluminando e te direcionando, fica mais difícil. E às vezes você também nem consegue enxergar e nem chegar. Faz toda a diferença pra mim. O cenário que eu quero chegar, eu quero atingir a minha primeira meta agora, atualmente. Isso é um exercício que eu tenho que fazer comigo mesma. Eu sou muito prática e realista, pé no chão. Eu tenho que me permitir sonhar mais. Isso é um exercício que eu tenho feito comigo mesma. Isso é importante, porque eu sou muito assim, eu sou muito prática e objetiva. Tenho o lado bom, mas eu também posso idealizar e sonhar mais para poder, né? Querer mais, isso. Né? Então eu quero nesse momento atingir as 500 alunas e aumentar mais o meu faturamento também, porque eu também mereço nisso, porque o meu trabalho é muito bom no que eu faço. Sim. E então eu quero conseguir atingir mais mulheres, ser melhor ouvida e tudo mais. Então dentro disso eu tenho esses objetivos mais assim práticos. Tá. E aí nesse objetivo de pessoas mentoradas, né, individual, né, porque é um trabalho que é um trabalho personalizado. Personalizado, né? É legal ter um monte, mas é legal também ter. Isso. Eu tô procurando, eu tô indo para esse lado também. Que eu acho que você já tá num patamar acima. Como eu trabalho ainda com a questão dos treinos, mas eu dou suporte e eu ouço as minhas alunas, eu mando mensagem para elas, à distância, mas eu estou sempre ali. E aí, como é que tá hoje? Como é que foi essa semana? O que tá a dificuldade? Vi que não deu o check-in no treino, o que tá acontecendo? Então eu tô sempre junto com elas para tentar entender. Alguma coisa assim. O meu trabalho já é personalizado, mas assim mais individualizado eu ainda não pensei ainda nisso. Pode ser um próximo passo. Podia, né? Colocar aí. Eu quero ser também palestrante, né? Hoje eu já faço, mas eu quero me dedicar bastante a isso. Eu não sei se você tem essas vontades, porque você foi palestrar na clínica, né? Sim. E foi super bem. E eu acho que o que você sabe, você tem que pôr pra fora, né? Tem. Eu acho que eu sempre tive essa questão do gostar de falar. Eu já dei aula na universidade, aula na academia, eu sempre tava lá, né, falando. Mas é legal, porque igual quando você me convidou, eu falei, vou. Na hora você falou, vou. Sim, não tenho medo do novo, não. sei que eu tenho Mas algo... você sabe que é importante também, né? Porque então, quanto mais você fala, mais você multiplica, né? E aí eu falei, nossa, que ferramenta legal, porque lá eu vou ter a oportunidade de falar para mulheres que nem sabem quem eu sou. E aí dali já vai aumentar a teia de que conhecem quem eu sou, né? Tanto e esse contato presencial, porque o online é muito legal, mas é também bacana, assim, esses eventos que a gente vai e tem esse contato da pessoa te conhecer presencialmente, é muito gostoso também. E aí eu amei, assim, a experiência e falei, não, quero ir, gostei. Eu acho que, então, palestrante você também já é fofa, porque você já dava aula em universidade e tal. Eu acho que a gente também tem que fazer, Xê, experiências novas, né? Levar esse povo para sentir experiências novas, né? Isso eu tô vivendo muito experiências novas. Tenho levado minha filha também. Ela pulou de paraquedas. Eu vi, foi o mesmo lugar que a Giovana pulou, amei. Vocês foram com a mesma empresa, achei muito legal. Então, assim, porque às vezes a gente fica naquele dia a dia, faz sempre as mesmas coisas. Mesmo ser academia, a gente faz sempre as mesmas coisas e tal. Então a gente tem que procurar algum estímulo diferente. Sempre, né? Sempre. Para o crescimento, a gente sempre tem que estar buscando sair da zona de conforto. Por mais que a gente está ali já buscando esse autoconhecimento, tudo, se a gente não se... Eu já falei, né? Se não se policiar, a gente cai na questão do automático. E aí a gente para de ir além. Então, mulherada, vocês ali, quando tiver a oportunidade de ir em lugar, conhecer mulheres novas, ouvir mulheres novas, vão, porque é sempre muito bom. E a Valéria tá sempre agora fazendo lá na clínica. Agora já esse coisas ano vai ser o ano inteiro. Né? Agora a gente decidiu que não vai parar mais, entendeu? Eu vi amanhã, acho que amanhã, né? Dia 28. Dia 28 dia já 28 é a outra edição do que teve lá no mês de fevereiro. Isso. E foi, assim, muito legal. Então, assim, busquem estar em contato com mulheres
papéis, né, que façam vocês quererem ir além, querer mais, ser mais. E para vocês, eu sempre tenho que ter esse cuidado quando eu falo, por exemplo, com as minhas alunas, querer isso não vai te fazer menos mãe. Muito pelo contrário, vai te tornar uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor, uma profissional melhor, porque é eterno, né? A busca do conhecimento, do crescer, meu Deus, não para nunca. E nunca ache que você não é merecedora, não, né? nós merecemos. Porque Deus é tudo abundante, tudo que vem de Deus é tudo abundância, é infinito, é tudo grande. Então, não importa, pense grande, não se limita ao que você está vivendo, porque tudo é muito, muito maior e só depende de você. E se você tiver com uma mentora no esporte, com uma mentora que possa te elevar para outro nível, gente, não tem como tem como não ser maravilhoso. Sim. Tanto para a gente que está passando isso, né, Xê? Como quem está recebendo. Porque quando você vê seus alunos, você acabou de contar aqui, é algo que cada dia você fala assim, puta... É gratificante. É o que me toca, é o que meu coração queima, né? Porque hoje meu coração queima. O que a gente fez aqui agora, de estar conversando com você, com essa troca, é algo que transborda em mim. Não sei se você percebe. Sim, eu vários momentos aqui, ó... Por energia. Então, é muito bom, Xê. Nossa, como foi bom, que bom eu amei, você. Amei mesmo. Olha, que linda. Sua história, eu já conhecia, uma história linda, mas fazia tempo que a gente não tava. E tem os bebês que vieram, esse crescimento seu no digital, que você já era do digital, você já passava isso, então continua, porque você faz com maestria e assim, é uma honra estar aqui com você e eu agradeço muito. Vou chorar. Eu que agradeço, Valéria. Nossa, é muito gratificante ver assim o quanto você também cresceu, evoluiu, né? E a mulher maravilhosa que você tá aí, isso aí. inspirando. Nós somos, né? E assim, maravilhoso. Obrigada, só obrigada. Isso. Fofos, aproveite nesse momento, curte, compartilha, ativa o sininho, manda um aviãozinho pro seu amigo, inscreva no canal, ajuda a fofa, vai! Ajuda! Vamos, por favor, vamos levar essa mensagem para mais mulheres. Ai, que bom!